Irmãos, abramos nossa Bíblia, ali está trocado no slide, está a continuação do pastor Rogério. Abramos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura, irmãos, de todo o capítulo 3. E a exposição ocorrerá dos versos 7 ao 9. A última vez em que eu estive pregando, a gente pregou nos 6 primeiros versos desse capítulo. E hoje nós iremos continuar. Mas para contextualizar e já irmos lembrando, eu farei também uma breve rememoração. Nós leremos todo o capítulo 3. Os irmãos me acompanhem, eu farei a leitura. E a palavra do Senhor diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Por nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, amado, bondoso e soberano Pai, te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor, por podermos ouvir o Senhor falar conosco nesse dia que o Senhor separou, ó Pai, para que dedicássemos, Senhor, ao trabalho a Ti.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos assistido, não tem nos deixado faltar a Tua palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito com que suportemos dias difíceis, Senhor, e o Senhor tem conduzido a Tua igreja. Ó Senhor, fala agora conosco, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que entendamos, Senhor, as Tuas palavras. Ó Senhor, volta as nossas mentes, volta o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a Ti. Tira, Senhor, qualquer pensamento que possa desviar, Senhor, as nossas atenções e que, Senhor, o nosso coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Seja, Senhor, o Senhor a conduzir, ó Pai, esse culto de louvor e adoração a Ti, por amor do Teu Filho Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Irmãos, como eu havia falado, a última vez que eu estive pregando aqui, isso já vai uns 2, 3 meses, a gente começou o capítulo 3, nos 6 primeiros versos. Nos 2 primeiros, eu vou pedir que os irmãos voltem para o primeiro capítulo. Os 2 primeiros capítulos da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, como eu já falei aqui anteriormente, ele trata da eleição soberana de Deus, de modo que os crentes da igreja de Éfeso, a quem ele escrevia, viessem a crer e entender o chamado para a vida, que ocorre antes mesmo que nós, ou que eles, no caso, viessem a existir. Ocorre antes mesmo da fundação do mundo, no que fomos todos nós antes predestinados. E, em poucas palavras, o apóstolo, ele expressa a nossa eleição enquanto gentios, para compormos e para fazermos parte do povo de Deus, para assim formarmos um só corpo, uma só unidade, conforme vimos no capítulo 2, nos versos 19 e 20, em que a palavra do Senhor diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o nosso cabeça. E só para ilustrar, irmãos, e reforçar isso que o apóstolo Paulo menciona, eu lerei na nossa confissão o capítulo 11, que trata da justificação. O parágrafo 1, ele diz o seguinte: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles, infundir em nós, a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Até mesmo a fé que nos é dada é dom de Deus, irmãos. Por isso, nessa carta, irmãos, Paulo, ele nos fornece uma visão especial do seu pensamento quanto ao chamado dos gentios, uma vez que ele teve o privilégio de abordar esse tema que é muito importante para a Igreja de Cristo, em que todos os povos agora são chamados, sem ele ter a distração de ter que tratar ou resolver alguma contenda, alguma controvérsia ou algum problema daquela igreja local. O apóstolo Paulo, ele evangelizou essa igreja, a igreja de Éfeso,
no Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por volta do ano 48, em ocasião da sua segunda viagem missionária. Porém, o momento em que Paulo escreve essa carta, em que essa carta é registrada àquela igreja, ocorre na prisão de Paulo em Roma. Paulo encontra-se prisioneiro em Roma. A prisão de Paulo, irmãos, indubitavelmente, ela contribui para confirmar o seu apostolado, para dar força e robusteza ao seu apostolado, pondo diante dessa igreja que as suas cadeias, a sua prisão, elas realçaram e comprovaram a sua vocação. Uma vez que a única razão, o único motivo que ocasionou essa prisão foi a proclamação do Evangelho feita aos gentios. E não obstante as cadeias de um prisioneiro de Cristo, ela exceder infinitamente a honra de coroas ou de cetros reais. Então, Paulo é chamado a proclamar o Evangelho aos gentios, e isso é reforçado quando ele, preso em Roma, por conta da proclamação do Evangelho, aquilo ele usa como uma insígnia para atestar o seu apostolado, para atestar o seu chamado a Cristo. Vimos ainda, irmãos, nos capítulos anteriores, a distinção dos que representam as primícias do cristianismo, os judeus, e os gentios, aqui os efésios, os quais o apóstolo Paulo inclui a si e aos demais crentes, a todos os povos agora alcançados pelo Evangelho, assim demonstrando que desde o primeiro, os judeus, até o último, todos têm alcançado a salvação simplesmente pela graça, por serem graciosamente adotados conforme a eleição incondicional. Somos assim, irmãos, compelidos aqui, levados a reconhecer o que o apóstolo Paulo está nos exortando em toda a sua epístola, e atribuir à graça de Deus somente toda a glória da nossa salvação, visto que, como demonstrado pelo próprio apóstolo, ele exclui inteiramente a participação do homem, a nossa participação em suas faculdades, em qualquer ação nossa, em qualquer ato nosso, ele exclui inteiramente na obra da nossa própria salvação, sem reservar nenhum espaço para nos vangloriarmos nessa obra, na obra de Cristo, como vimos em Efésios 2, também no capítulo 9, para que ninguém se glorie. E eu digo mais, irmãos, em nenhum sentido o apóstolo Paulo admite a nós homens como participantes dos louvores divinos, participantes nessa ação divina, como se pudéssemos produzir algo em nós mesmos, como se pudéssemos fazer algo por nós mesmos, sabedor de que Deus não encontra nada fora de si mesmo. De modo que a causa final da salvação é que nada mais somos senão vasos da sua misericórdia, conforme nós vimos também lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Na última pregação, irmãos, quando eu iniciei o capítulo 3, nós vimos as exposições dos 6 primeiros versos. E Paulo, ele põe em relevo, diante daqueles crentes, diante da igreja de Éfeso, as suas perseguições, dizendo que elas serem suportadas em favor dos gentios, em favor deles. É provável que
o apóstolo Paulo a colocar suas perseguições em favor dos gentios, isso tenha sido muito comovente aquela igreja, né? Ouvir que por sua causa o apóstolo enfrentava lutas e perigos. Entretanto, irmãos, para não parecer que em seu apostolado Paulo pode ter agido temerariamente, ele diz ser Deus o autor de todas as ações, o autor de suas ações. O apóstolo, ele traça, inclusive, uma linha de distinção entre ele mesmo, né, entre si, e aqueles fanáticos naquela época que atribuíam também aos seus sonhos, que atribuíam as suas revelações como sendo do próprio Deus, uma vez que esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, eles também apresentavam umas reivindicações em favor de suas revelações, porém, fraudulentas. O apóstolo Paulo, por outro lado, ele tem como apresentar provas genuínas de sua revelação, e certamente fala delas como fato satisfatoriamente comprovado. Aqui o seu chamado a evangelizar os gentios. Por fim, e já indo para a exposição de hoje, já fazendo o link, no final dessa perícope, nos versos 5 e 6, o apóstolo, ele fala de um mistério, ele fala a respeito de um mistério, e ele diz assim, nos versos 5 e 6, acompanhe: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, tem em mente aqui que o mistério permaneceu oculto até ser revelado por meio da vinda de Cristo. O mistério consistia no fato de que os gentios seriam encaminhados para a participação das promessas e, portanto, participantes da vida em Cristo. Isso por intermédio do Evangelho. A vocação dos gentios era, pois, o mistério de Cristo a qual Paulo se referiu, ou seja, deveria cumprir-se sobre o reinado de Cristo. Continuando com a exposição dos versos 7 e 9, os irmãos voltem os olhos, eu farei a leitura apenas desses 3 versos. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar o qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Irmãos, esses 3 versos o apóstolo Paulo começa da seguinte maneira: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Após ele haver declarado, como vimos anteriormente, ser o Evangelho o instrumento da graça aos gentios, Paulo então ele conecta esse mandato com o seu ofício. Porém, de modo que não pareça reivindicar para si algo mais do que lhe é devido. Ele não está aqui reivindicando algo para ele. Ele afirma ser um dom da graça de Deus, como se o apóstolo ele estivesse dizendo, abre aspas, né, não imagineis que sou merecedor, pois em seu beneplácito o Senhor Deus fez a mim um apóstolo designado aos gentios, não com base em merecimentos pessoais,
mas unicamente em sua própria graça. O fato da produção de algo do nada, Paulo, de perseguidor, ter sido chamado a um pregador do Evangelho, especialmente aos gentios, revela a operação eficaz e suficiente do poder de Deus. Desculpem, irmãos. Ainda estou restabelecendo também aqui de uma virose, e a tosse ainda aparece vez por outra. E continuando, no verso 8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Percebam, irmãos, que o apóstolo, continuando a ideia, minimiza ainda mais a si próprio, né, e tudo o que ele possa possuir, com o intuito exatamente de enaltecer a graça de Deus ao ponto máximo. A graça de Deus, sim, é o motivo de todas essas coisas. Assim, o apóstolo também elimina qualquer tipo de comparação quanto a habilidades pessoais, ao confessar que se considerava o menor dentre todos os santos. Obrigado, meu Sérgio. E já aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese para a primeira aplicação. Irmãos, essa declaração do apóstolo Paulo, ela não se trata de uma declaração hipócrita, ele se diminuindo para que ele seja enaltecido, de maneira nenhuma. A maioria de nós, a maioria das pessoas, pode declarar uma humildade simulada, uma humildade aparente, ao passo que interiormente é o orgulho que ocupa completamente. Verbalmente, podemos nos considerar menor, verbalmente a gente pode nos declarar como menores, enquanto no interior, lá no nosso coração, lá o nosso desejo é de sermos considerados supremos, reconhecidos, né, de sermos conhecedores, e nos imaginamos sendo aplaudidos, né, sendo condecorados com honras, né, honrosamente condecorados. Não é assim que acontece, irmãos? Lá no nosso coração, nós temos passado aí por dias em que todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Em epidemiologia, em estatística, em seja lá o que for. E nos esquecemos, irmãos, que a nós, unicamente por Cristo, foi nos dado o entendimento e a capacidade de entender um pouco das coisas. E eu digo um pouco porque a nossa capacidade, a nossa limitação humana perante o conhecimento de Deus, ela é nada, ela é mínima. O apóstolo Paulo aqui, ele tem esse total entendimento e ele fala desse entendimento sem hipocrisia. Paulo, pelo contrário do que acontece muitas vezes com nós, e quando eu falo que acontece com nós, é porque acontece com todos nós, irmãos. Quando a gente está aqui pregando, a gente está ouvindo. Isso acontece com todos nós. Paulo, ele é sincero em admitir a sua insignificância. Como a gente pode ver em alguns outros trechos de outras epístolas do apóstolo Paulo, que ele escreve. Eu vou pedir que os irmãos abram para eu ler e me acompanharem. Em 1 Coríntios,
no capítulo 15, 1 Coríntios no capítulo 15, o verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E em 1 Timóteo no verso 1 Timóteo no capítulo 1, deixa eu chegar lá, 1 Timóteo no capítulo 1, o verso 15. E está assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecados, dos quais eu sou o principal. Que Cristo veio para salvar. Se o apóstolo Paulo, meus irmãos, se o apóstolo Paulo fala de si próprio como o menor de todos, que diremos, pois, ao nosso respeito? Qual a nossa insignificância, o nosso saber perante Deus? Devemos levar em alta conta o que somos, irmãos, por natureza. Qual é a nossa natureza? E também o que somos por parte da graça de Deus. E entender que o pouco que nos foi dado a saber perante Deus é graça de Deus. Não é nosso, é graça de Deus. Voltando agora para o texto, continuando, o apóstolo Paulo, ele quer dizer aos crentes daquela igreja que o seu estado humilde, que ele fala com sinceridade, sem hipocrisia, não o impediu de ser designado como apóstolo dos gentios. Pois ao mencionar que lhe fora dado, ele está se referindo ao dom especial de Deus, ao dom de Deus que lhe foi dado. E não nos esqueçamos que ele fala de forma revelacional. Ainda em Timóteo, que a gente estava abrindo, só que aqui na segunda epístola, no capítulo 2, o verso 7, percebam o que o apóstolo escreve. Pondera, isso ele está falando a Timóteo, né? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. É o Senhor quem dá a compreensão de todas as coisas, e Paulo reconhece isso. E continuando, no verso 8, na expressão das insondáveis riquezas de Cristo, o apóstolo ele tem em mente os grandiosos e maravilhosos tesouros da graça, os quais Deus, de forma súbita e inesperavelmente, ele aqui derrama sobre os gentios, revelando, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, essas maravilhas aos gentios. Ele fala aos Efésios com quanta solicitude, com quanta profundidade de apreço o Evangelho deve ser abraçado. E ainda que ele tivesse o seu ofício, o apóstolo tivesse ali o seu ofício de apostolado em comum com todos os apóstolos, com todos os outros, era uma honra para ele ser designado o apóstolo destinado aos gentios. No verso 9, ele diz o seguinte: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto a Deus. A dispensação do mistério, em outras versões, meus irmãos, a gente pode ler isso como a proclamação dos mistérios. Então, essa proclamação dos mistérios, em outras versões ainda, a gente pode ver também como a comunhão. Se eu não estou enganado, a versão Almeida corrigida, ela traz essa tradução, a comunhão do mistério.
visto que a vontade de Deus é que os homens tenham a participação em seu propósito, conheçam o propósito de Deus, o qual anteriormente estivera oculto. E aqui, como o apóstolo Paulo já fez antes, ao falar desse mistério que estivera oculto, ele evita o prejuízo da novidade. Ele evita o mal que essa novidade poderia acarretar de uma maneira muito especial, ao declarar que estivera oculto em Deus. Aqui ele contrapõe, por conseguinte, a temeridade de alguns que poderiam se julgar indignos por eles serem ignorantes a tudo isso, ou por não conhecerem a tudo isso. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação, meus irmãos. Quero abrir um outro parêntese e fazer mais uma aplicação. Não é Deus o detentor do direito de manter os seus propósitos guardados em seu poder, até que Ele os queira comunicar aos homens. Deus não detém esse poder, Ele não pode ocultar até que Ele queira manifestar aos homens. E não seria muita presunção nossa não admitirmos que Deus é mais sábio do que nós? Aí vocês podem falar assim, não, mas quem não admite que Deus é mais sábio do que nós? Irmãos, aí voltando para a situação que a gente está vivendo, quando nós não admitimos que estamos passando, ou que passamos, pelo que passamos nos últimos 2 anos, porque Deus, em sua sabedoria, sim, determinou, e isso estava determinado, quando a gente quer colocar a culpa em A, em B, ou em tal instituição, ou em tal país, ou em tal governante, ou em tal líder, quando nós depositamos tudo isso na culpa de homens, na mão de homens, na mão de instituições, nós estamos nos julgando, nós estamos julgando mais sabedores, mais entendedores do que Deus. Sim, irmãos, nós passamos e temos passado o que passamos porque Deus assim quis, porque Deus determinou, da maneira como Ele determinou. E nós devemos e precisamos entender, porque nós estamos sendo tratados com tudo isso. Sim, Deus está, na minha opinião, Ele está sim, julgando os ímpios. Né? Ele está com tudo isso. Mas também nós devemos olhar enquanto igreja. O que nós temos passado, o que Deus tem mostrado a nós, e o que Ele vai ainda mostrar a nós, isso cabe a Ele, ao momento que Ele quiser nos mostrar, o momento em que for assim a vontade de Deus. Lembremos-nos, pois, que a nossa temeridade, ela deve ser reprimida sempre que a infinita perfeição da presciência de Deus, ela é posta diante dos homens. A gente não tem medo, a gente não tem que ter medo, irmãos, de dizer que sim, Deus trouxe essa pandemia sobre nós, exatamente como ela seria, exatamente da forma que ela seria, exatamente a postura que autoridades, que governantes tomariam. Deus trouxe sobre nós exatamente do jeito em que aconteceu. E nós devemos saber que estamos sendo tratados por Deus com tudo isso, e não ter medo de ver isso, e de entender isso, e saber isso, porque Deus mostra ao povo dele, e a maneira como ele age é vontade dele, todas as coisas estão debaixo da vontade dele, significando que isso
ainda que exceda a nossa compreensão, ainda que exceda o nosso entendimento, pois o nosso entendimento é nada, como eu já tinha falado, perante o entendimento de Deus, merece toda a nossa reverência e admiração do Deus tremendo que criou todas as coisas. E é assim que Paulo finaliza esse trecho, essa perícope. No verso, lá no verso 9, por fim, que criou todas as coisas. E em algumas versões, a Almeida Corrigida ela traz assim, ela traz uma complementação em algumas versões que tem essa complementação, por meio de Cristo. Que criou todas as coisas por meio de Cristo. E eu acho muito interessante essa versão, porque esse ponto deve ser entendido nem tanto como referência à primeira criação, mas aqui especialmente a restauração espiritual. O ponto, e é evidente que pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. É fato, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Porém, o contexto demanda aqui que entendamos como sendo aquela renovação que está contida nas bênçãos da redenção, por meio de Cristo. Como Deus Pai assim criou todas as coisas por meio de Cristo, não é de se estranhar que através do mesmo mediador, que através do Filho, em que foram criadas todas as coisas, e aqui através do mesmo mediador, todos nós, todos os gentios, são agora restaurados à integralidade e à comunhão com o Pai. O apóstolo Paulo ele também usa esse mesmo argumento, um argumento similar, na Epístola aos Coríntios, lá no capítulo, na segunda aos Coríntios, lá no capítulo 4, e vamos para essa passagem, 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso 6, e o apóstolo fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então, com base na criação do mundo, ele concluiu, com base na criação do mundo, ele concluiu que iluminar as trevas é função de Deus, mas que ali, o que era fisicamente visível, ele atribuiu ao Espírito. Ele atribui ao Espírito, ao falar do reino de Cristo. Ele está mostrando com base na criação, ou ilustrando com base na criação, o iluminar do Espírito em nossas vidas. Ao entendermos, irmãos, e já concluindo, ao entendermos o privilégio da adoção, ao entendermos esse privilégio ao qual todos nós, antes separados e inimigos de Deus, somos aceitos agora por seus filhos, somos levados a reconhecer o que Paulo tem aqui desde o começo, desde o primeiro capítulo, nos exortado aquela igreja, e agora nós, falando revelacionalmente, que ao atribuir toda a glória a Deus da nossa salvação, toda a graça da nossa salvação, a glória de Deus, visto que, como demonstrado por Ele mesmo, e eu já falei aqui anteriormente, Ele exclui a nossa participação. Como eu falei, para que ninguém se glorie. É Deus, o autor e consumador da nossa salvação, irmãos. E nada
cabe a nós. Mas nós podemos nos alegrar nisso, porque por nós mesmos nós não seríamos capazes de fazer qualquer coisa que pudesse ter mérito diante de Deus. E Ele mesmo, em nosso lugar, através do seu Filho, alcançou esse mérito, para que agora todos os povos, nós os gentios, fizéssemos parte de um só corpo, a saber, o corpo do nosso Redentor e Salvador, Cristo Jesus. Toda a igreja alcançada por Ele, o consumador de todas as coisas, Cristo Jesus. Amém.